No mundo da política de poder, poucos momentos alteram o equilíbrio de forma tão decisiva que a história para tomar nota. E hoje estamos vivendo um desses momentos. A China não só desafiou os Estados Unidos, ela os abalou até a medula. Isso não se trata apenas de mísseis ou frotas navais, trata-se do colapso de premissas fundamentais. A ilusão de invencibilidade que por décadas definiu o establishment americano, projetando os Estados Unidos como uma superpotência intocável, imune a retaliações diretas, desmoronou. Agora a fumaça que se eleva sobre bases navais em San Diego conta uma história que ninguém em Washington quer admitir: impérios, mesmo os colossais, não são eternos. A mensagem da China foi brutalmente simples, sem piedade, sem contenção, sem concessões, e mudou completamente o mapa estratégico do Indo-Pacífico. Permitam-me ser claro, isso não é só uma guerra, é um terremoto geopolítico. As sanções econômicas, as condenas políticas, os apelos à moderação soam vazios quando os alicerces do poder estão sendo reescritos. Os aliados dos Estados Unidos em Tóquio e Canberra observam com nervosismo, porque esse conflito expõe algo maior: o fim da dominância unipolar. Vejam bem, quando a China age com tal determinação, não está só atacando os Estados Unidos, está enviando um sinal à OTAN, à União Europeia e a toda nação que pensou que a ordem global era um monopólio ocidental. Este é o desmoronamento de um mundo construído sobre uma justiça seletiva, onde algumas guerras são justificadas e outras condenadas dependendo de quem aperta o gatilho. E no meio desse caos surge a pergunta mais profunda: o que acontece depois? Os Estados Unidos dobram a aposta na destruição total ou enfrentam uma realidade que negaram por tanto tempo, que sua supremacia global tem limites? Os destroços em Guam, as torres tremendo em Pearl Harbor, a indignação mundial, tudo se funde em uma verdade inegável: a arrogância gera vulnerabilidade. A intervenção da China não é defesa de um lado, mas uma declaração contra a hipocrisia que define a política externa moderna. E cada explosão, cada sanção, cada discurso na ONU só amplifica essa verdade. A retaliação sem precedentes de Pequim enviou ondas de choque pelo panorama político global, um abalo sísmico que nenhum analista ou governo pode ignorar. O que começou como uma resposta calculada evoluiu para uma jogada mestra estratégica, revelando tanto a precisão do planejamento militar chinês quanto a mensagem ideológica mais ampla que carrega. As ações de Pequim não foram aleatórias nem impulsivas. Foram uma demonstração de força meticulosamente orquestrada, destinada a expor a fragilidade da aura de invulnerabilidade que os Estados Unidos mantiveram por tanto tempo. O mundo assistiu incrédulo enquanto os ataques se desenrolavam, cada um atingindo não só alvos físicos, mas também décadas de confiança ocidental em um mundo acostumado ao domínio tecnológico e naval americano. A magnitude e coordenação da retaliação chinesa sinalizaram algo mais profundo, uma declaração de que a velha ordem não instila mais medo e que o equilíbrio retornou a um palco outrora monopolizado por um lado. O ato de abertura dessa confrontação não foi só sobre armamento, foi guerra psicológica em sua máxima expressão. A mensagem era inconfundível: a era da projeção de poder sem restrições acabou. A estratégia militar da China evoluiu além do confronto tradicional, misturando inteligência cibernética, sistemas de mísseis hipersônicos e análise de campo de batalha em tempo real. Não foi só um ataque à infraestrutura, foi um golpe direto à percepção. Por anos, os porta-aviões americanos e sua superioridade tecnológica foram vistos como escudos inabaláveis, símbolo do gênio da engenharia ocidental e da dissuasão. No entanto, em questão de horas, esses escudos ruíram sob o peso de uma nova realidade. A guerra moderna evoluiu além da tecnologia. Agora próspera com imprevisibilidade e precisão. A China demonstrou maestria em ambos. Nos corredores de Washington e Bruxelas, a inquietação virou pânico à medida que chegavam relatórios de devastação. A retaliação chinesa não era mais só um ato de desafio, foi uma mensagem para toda a potência que acreditava na permanência do domínio americano. Cada explosão, cada imagem satelital de destruição carregava um tom de desafio, um aviso de que a ordem mundial unipolar dá suas últimas golfadas. Essa compreensão enviou ondas por think tanks, bolsas de valores e ministérios de defesa igualmente. Ainda mais surpreendente foi o silêncio que se seguiu. Pela primeira vez em anos, instituições globais hesitaram em condenar a China diretamente. O equilíbrio do medo se deslocou sutil mas inconfundivelmente. O fascinante desse momento está em sua imprevisibilidade, a forma como um único ato de retaliação virou referendo sobre décadas de arrogância global. O que torna esse evento tão convincente não é só a destruição causada, mas a tempestade ideológica que desatou.
A mensagem da China foi tanto política quanto militar: não jogaremos mais pelas suas regras. Essas palavras implícitas ou ditas capturam o pulso de um mundo ansiando por redefinição. As imagens emergindo das zonas de conflito, fumaça subindo sobre complexos navais antes considerados impenetráveis, viraram símbolos de uma era onde o poder não se herda, mas se conquista. Os alicerces da confiança americana, construídos sobre décadas de respaldo ocidental, foram abalados em sua essência. Para milhões assistindo pelo mundo, essa retaliação expôs a vulnerabilidade por trás da ajuda rápida. O mito da segurança absoluta foi desmontado, substituído pela dura verdade de que nenhuma nação, por mais avançada, é imune às consequências. Em Pequim, isso não foi celebrado como mera vingança, mas como justiça, a restauração do equilíbrio em um mundo distorcido por moralidade seletiva. A narrativa mudou. A China lembrou à comunidade internacional que a moderação é escolha, não obrigação. Ao fazer isso, redesenhou as linhas invisíveis que definem o poder. O que testemunhamos não é só resposta militar, mas acerto de contas histórico, forçando nações a repensar quem comanda o futuro. O colapso das premissas ocidentais virou uma das revelações mais definidoras desse conflito, uma implosão silenciosa de confiança que nenhum míssil replicaria. Por décadas, capitais ocidentais operaram sob ilusão coletiva de que os Estados Unidos eram extensão permanente de seu domínio estratégico, uma fortaleza inquebrantável. Washington, Londres e Bruxelas construíram políticas, alianças e doutrinas em torno dessa crença, moldando o Indo-Pacífico pela lente de superioridade intocável. Mas quando a China atacou, essa ilusão rachou como cristal sob pressão. O que se desenrolou não foi só confronto militar, foi derrota psicológica para o Ocidente. A ideia de que os Estados Unidos poderiam ser desafiados, que sua dissuasão naval pudesse ser perfurada, era algo que nenhum estrategista ocidental contemplara de verdade. E quando aconteceu, o silêncio nos círculos políticos falou mais alto que qualquer declaração pública. Das primeiras explosões às imagens de bases sitiadas, a resposta ocidental foi de incredulidade, hesitação e alarme silencioso. Os alicerces da política externa pós-Guerra Fria começaram a tremer. Os Estados Unidos, por tanto tempo garantidores de sua própria hegemonia, viram-se observando um cenário não ensaiado. Um mundo onde seu poderio naval era vulnerável e sua influência incapaz de prevenir catástrofe. A confiança que irradiava dos salões da OTAN e cúpulas do G7 evaporou em incerteza. A ação decisiva da China não mirou só os Estados Unidos, perfurou o mito da onipotência ocidental, expondo limites de uma ordem que repousava demais em suposições, não adaptabilidade. Os elementos-chave nesse drama são psicológicos e simbólicos. Por anos, oficiais ocidentais falavam em absolutos: os Estados Unidos prevalecerão, a dissuasão se manterá, adversários pensarão duas vezes. Mas agora, com fumaça sobre bases outrora intocáveis, esses absolutos viraram perguntas. Todo o arcabouço diplomático ocidental se baseou em previsibilidade e controle. A retaliação chinesa introduziu caos, com ele, vulnerabilidade. Imagens de sistemas de defesa falhando, paralisia na ONU, reações globais recusando narrativas ocidentais. Tudo combinado em constatação inquietante: o mundo não ouve mais uma só voz. Nas transmissões midiáticas e análises de think tanks, sente-se a inquietação, reconhecimento de que décadas de intervencionismo levaram a retornos decrescentes. O establishment político ocidental, outrora confiante em moldar percepção global, agora reage a eventos que não interpreta nem contém. A China provou perturbar não só frotas, mas mentalidades. Reescreveu o roteiro do poder global em tempo real, e isso talvez seja sua arma maior, não os mísseis lançados, mas a dúvida plantada nos corredores de poder de Washington a Berlim. Cada manchete questionando liderança ocidental, cada aliado hesitante, adiciona camada a essa humilhação silenciosa. O colapso dessas premissas carrega matiz emocional, sentimento de traição entre quem acreditava na proteção americana. Os Estados Unidos, acostumados a apoio incondicional, encontram-no cauteloso, envolto em diplomacia em vez de ação decisiva. Essa hesitação diz muito. A aliança antes inquebrantável agora parece condicional, incerta, transacional. A China não atacou só um país, expôs fraturas em sistema dependente de lealdade absoluta. Ao fazê-lo, deslocou o centro de gravidade psicológico para longe do Ocidente. O mundo mudou, não por tratados ou discursos grandiosos, mas por momento de verdade brutal. O poder se revelou temporal, frágil e profundamente humano. O mais marcante reside na ironia. Nações que sermoneavam sobre estabilidade agora desestabilizadas por ilusões próprias.
O ataque chinês não abalou só os Estados Unidos, abalou a mente ocidental. Enquanto políticos reescreviam estratégias às pressas, a pergunta subjacente persiste: se alicerces do domínio ocidental se basearam em mitos. O que vem agora que mitos foram destruídos? O mundo está no limiar de reequilíbrio histórico de poder, e esse momento não é só sobre força militar, mas redefinição da influência global. A ousada intervenção chinesa contra os Estados Unidos fez mais que interromper conflito regional, expôs movimento das placas tectônicas sob ordem global. Por décadas, política internacional se estruturou em torno de polo único, poder ocidental liderado pelos Estados Unidos e aliados. Cada decisão, guerra, sanção partia da crença de liderança global como domínio exclusivo ocidental. Mas essa confrontação destruiu a ilusão. O tremor iniciado no Pacífico ressoa em toda a capital, todo o mercado de valores, todo o corredor diplomático. Som de nova era multipolar nascendo ruidosa, imprevisível, irreversível. A mensagem da China foi inequívoca: o mundo não dança mais ao ritmo de aprovação ocidental. Velocidade, coordenação e confiança de sua operação revelaram não só preparo militar, mas intenção geopolítica. Não foi só retaliação, declaração de presença, de que a autoridade global não se concentra mais em hemisfério único. Pequim sabia que ações desencadeariam debate global, instabilidade econômica, indignação política, mas também algo profundo: comunidade internacional ansiava alternativas. O cerne está nesse consenso silencioso, compreensão crescente entre nações de que sistema ocidental, com 2 pesos e medidas, perdeu legitimidade. De Tóquio a Canberra, de Nova Delhi a Jacarta, reação ao movimento chinês não foi uniforme, mas carregava corrente subterrânea de reconhecimento. Não era só sobre Estados Unidos, reescrever regras de engajamento global. Potências emergentes observaram não com medo, mas fascínio, percebendo equilíbrio de influência podendo se afastar do Atlântico. Sul global, silenciado por dependência econômica e coerção diplomática, vislumbrou poder diferente, que não se curva a narrativas ocidentais nem lições morais do FMI. Desafio chinês deu voz a nações ressentidas com monopólios políticos e econômicos do século passado. No Ocidente, mudança soa desorientadora. Instituições que ditavam comportamento global, OTAN, UE, G7, reagem em vez de liderar. Declarações vazias, ameaças menos críveis. Enquanto isso, alianças alternativas se formam. BRICS expandindo influência, organizações regionais forjando pactos econômicos e de segurança, nações não alinhadas ganhando confiança na neutralidade. Reequilíbrio não é teórico. Ocorre em tempo real em telas cômbres, acordos comerciais eludindo marcos ocidentais. Elementos-chave dessa transição são poderosos: líderes se reunindo fora a órbita de Washington, moedas negociadas sem dólar, diplomacia sem intermediários ocidentais. Confrontação chinesa vira mais que história militar, símbolo de mundo se libertando de narrativa de poder singular. Lembrete de que história não para, todo império encontra contrapeso. Genialidade do momento chinês está em consciência das fraturas internas ocidentais, fadiga econômica, polarização política, desilusão pública. Ao agir decisivo enquanto outros hesitavam, China tomou não só campo de batalha, mas narrativa. E nessa era, narrativa é poder. O que cativa audiências globais não é destruição ou desafio, mas compreensão de fim de era e nascimento desordenado de outra. Eixo mundial desloca-se devagar, mas inegavelmente para a pluralidade. Paisagem onde poder se negocia, não dita. Elementos emocionais e intelectuais misturam medo, fascínio, reconhecimento de que nada será igual. China desafiou não só Estados Unidos, mas suposição de ordem global pertencer a alguém. Essa compreensão crua, incômoda, estimulante define novo amanhecer geopolítico. Consequências econômicas e estratégicas se estendem além fronteiras de Estados Unidos ou China, abalando a arquitetura da estabilidade global. O que começou como escalada militar virou tremor econômico pleno, que nenhuma nação ignora. Cada explosão no Pacífico ressoa em mercados globais, preços de energia, flutuações monetárias, pânico silencioso de formuladores de políticas contendo choque. Elementos-chave não são só imagens de cidades em chamas ou navios afundados, mas consequências invisíveis. Reação em cadeia ligando ataque hipersônico em Guam à queda de bolsa em Londres ou escassez de semicondutores na Ásia. Paradoja moderna, ato geopolítico único fractura a ilusão de distância econômica, provando estabilidade global mais frágil que potências querem admitir. Preços de petróleo e chips dispararam a recordes, motor econômico global pulsa erraticamente.
Domínio em supply chains da China, outrora visto como risco, virou arma de disrupção estratégica. Mercados sensíveis a sussurros de conflito respondem com volatilidade inédita desde 2008. Investidores não só veem batalhas, veem ordem global ruindo. Economias ocidentais endividadas e divididas lutam para responder enquanto emergentes preparam-se para a inflação que não criaram. Equilíbrio e influência econômica muda não por design, mas consequência. Economias poderosas descobrem controle não sinônimo de estabilidade. Estratégico, impacto é mais profundo. Dominação ocidental em comércio e finanças dependia de previsibilidade. Regiões como Taiwan seguras, rotas marítimas abertas, dissuasão evitando escalada. Ações chinesas destroçaram lógica. Corredores comerciais sob ameaça. Cálculo estratégico de continentes reescrito. Estreito de Taiwan. Rotas do Mar do Sul da China. Espaços aéreos viraram pontos de estrangulamento geopolítico. Nações antes alinhadas sem questionar reavaliam posições. Neutralidade mais segura que lealdade. Ironia marcante: sistemas globalizados que empoderaram o Ocidente agora expõem vulnerabilidade. Sanções, arma contra adversários, viraram um duplo fio. Cada punição a China rebate em economias europeias e australianas, elevando custos, aprofundando crises energéticas, semeando descontento público. Retaliação econômica acelerou fragmentação mercado global em blocos rivais. China, Rússia e outros constroem sistemas paralelos eludindo o controle ocidental. Mecanismos de disciplina global impulsionam desintegração. Nações dependentes de exportações asiáticas pegam-se em tormenta de incerteza. Inflação dispara, alimentos sobem, moedas enfraquecem sob especulação e medo. Para cidadãos comuns, conflito marca postos de gasolina, supermercados, contas de luz. Governos enfrentam consequências políticas graves. Dificuldade econômica gera ira, ira exige contas. Líderes ocidentais descobrem guerras distantes virando crises domésticas overnight. Brilhante estratégia chinesa entende interconectividade. Converteu não só mísseis, mas mercados em armas, tecendo globalização e pressão contra rivais. Cada sanção, condenação diplomática vira teatro de poder onde economia e estratégia se confundem. Brilhante, força neutralis escolherem lado não por ideologia, mas necessidade. Ordem global treme não só por guerra, mas incerteza do depois. Impacto visceral, medo colapso econômico, fascínio transformação geopolítica, reconhecimento inquietante de que nenhum país escapa à reação em cadeia. Mundo aprende poder medido não só por exércitos ou alianças, mas quem suporta caos mais tempo. Nesse panorama, sobrevivência vira influência definitiva. Erro de cálculo estratégico dos Estados Unidos será lembrado como um dos mais transcendentais da geopolítica moderna. Momento em que confiança cegou julgamento, alianças viraram ilusões. Por décadas, Estados Unidos operaram crendo respaldo próprio garantiria hegemonia. Elite política confundindo dependência com dominação. Raiz do fracasso, arrogância, suposição perigosa de poder imutável. Quando China agiu, Estados Unidos esperavam o escudo diplomático habitual e intervenção rápida. Silêncio expôs verdade negada. Mundo geopolítico mudou, garantias erodiram. Centro do erro, confiança excessiva em dissuasão naval, crendo porta-aviões, ciberguerra, aliados asiáticos dissuadiriam qualquer um. Nada preparou para a guerra híbrida moderna. China não confrontou em termos familiares. Atacou previsibilidade com imprevisibilidade calculada, desmontando narrativa de invencibilidade. Cada ataque bem-sucedido não foi tática, mas humilhação simbólica, mostrando estados fortificados vulneráveis à precisão e paciência. Politicamente, liderança subestimou mudança global. Apoio inabalável erodia sob políticas controversas, conflitos prolongados, recelo internacional. Na crise, esperavam sanções rápidas a Pequim, resoluções, reforços. Encontraram indecisão. Nações sopesando interesses próprios. Fadiga econômica, polarização fizeram o Ocidente cauteloso. Estados Unidos isolados em mundo que controlavam. Impacto emocional, aplausos mundiais virando silêncio com mudança dinâmica. Inteligência americana falhou antecipar preparo chinês, dependência excessiva de dados aliados, complacência vendo China por lente Guerra Fria. Suposição potências evitariam confronto direto no Pacífico provou antiquada. Decisão chinesa forçou Estados Unidos a enfrentar limites relevância, revelação dolorosa para Estado construído em controle amplo. Erro expõe fragilidade, extralimitação sem introspecção. Política externa dependeu de dissuasão sem diplomacia, virando estratégia vazia. Quanto mais força, menos aliados.
Agora, isolamento militar e moral coloca encruzilhada. Velhas táticas falham. Líderes falam resiliência, mas sem reflexão vira teimosia. Intervenção chinesa destroçou não só defesas, mas ilusões, forçando redefinição em mundo multipolar onde Estados Unidos não ditam mais regras sozinhos.